Hello English students, welcome to your final review of the basic level class number 50. Yay, last class of the basic. Ok, muito bem, bem-vindos à última aula do nosso nível básico. A gente tá na revisão número 4, né? Essa é a aula número 50. Muito bem, então nessa revisão a gente vai pegar as últimas aulas, né? E a gente começa no slide número 2, slide number 2, classes 36 and 37. We start with the determinantes distributivos. Muito bem, então o que são esses determinantes distributivos? São palavras que indicam a quantidade, né? Ou a frequência que é feita determinada ação. Então, por exemplo, a gente começa aqui com every. Então, every significa todo ou a cada. Então, eu posso falar assim, você tem que tomar esse remédio a cada 8 horas. Então, em inglês, eu vou usar o every. You have to take this medication every 8 hours. Então, esse a cada vai ser o every que a gente vai usar. O each significa cada um. Então, eu posso falar assim, cada pessoa traz uma cerveja. Each person brings a beer. Então, é cada ou cada um. Half. Half, não se fala half, tá, gente? É half. Half é metade, tá? Então, a gente usa também para falar de meia hora. Em inglês, quando for, por exemplo, 1h30, 2h30, 3h30, a gente não usa 1.5, 3.5. Não, isso não. Mas a gente pode usar, por exemplo, para meia hora. A gente vai falar half an hour. Ou metade de qualquer coisa, né? A gente quer dizer, metade do bolo, metade do dia, metade da vida. A gente vai usar sempre essa palavra half. All significa todos, tá? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando. Se eu quero dizer todos os dias, por exemplo, eu tô me referindo a cada dia, a cada um deles. Então, todos os dias não é all days, vai ser every day, porque é cada um dos dias. Agora, se eu quero dizer o dia todo, durante todo o dia, eu vou usar o all. Então, seria all day. Ok? Todo o ano todo, all year, e assim por diante. Both significa ambos, então eu tô me tratando de duas coisas, né? Então, both of my parents are healthy, por exemplo, os meus pais são saudáveis, eu quero dizer que ambos, né? Então, os dois são saudáveis, eu vou usar o both. Either significa qualquer um, either one, né? Se alguém perguntar, o que você prefere? Vai te dar alguma opção? Você vai falar qualquer um. Você vai falar either one. Ok? E o neither seria nenhum. Na mesma situação. Qual que você quer? Nenhum. Neither. Ok? Então, esses são os determinantes distributivos. Do lado, a gente vai ver os imperativos. Então, os imperativos, eles não têm muito segredo, né? Imperativos são frases que expressam uma ordem, elas sempre vão começar com um verbo, né? E elas, às vezes, são frases muito curtas, muito simples. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui do come here, é uma frase imperativa, porque ela não tem um sujeito, né? Ela começa direto no verbo e eu tô te indicando para fazer alguma coisa. Então, come here, vem aqui. Stay there, fique lá. Então, normalmente é uma ordem, não precisa ser uma ordem expressa, alguma coisa de bronca, assim, mas é um direcionamento, vamos dizer assim. Bom, aí aqui tem algumas normas, né? Como que a gente usa as frases no imperativo. Quando estão na forma negativa, você pode colocar o you don't na frente do sujeito. Que normalmente, quando a gente tá falando uma frase imperativa, ela tá sendo com a pessoa que tá ouvindo, né? Então vai ser sempre em segunda pessoa, you. Aí, em inglês, você vai colocar, na hora de você montar a frase imperativa
no inglês negativo, em vez de você falar, você vai falar assim, você não olhe pra mim assim. Você não olhe pra mim assim. Em inglês vai ficar ao contrário, o don't vai ficar na frente do you, vai ficar na frente do você. Como nessa frase, don't you look at me like that. Então, na imperativa, o don't vai vir na frente, tá bom? Depois, para nos incluirmos na ação, então a gente tem uma frase imperativa, que ela é bem simpática, né, normalmente, e que nos inclui na ação. É só usar o let's. Vocês conhecem, né? Let's go, let's do this, let's eat, enfim. Então, o let's é traduzido como vamos, né? Então, let's go, vamos lá. Let's eat, vamos comer. Let's drink, vamos beber. Então, você está se incluindo na ação. Eu tenho 2 exemplos aqui. Um exemplo diz, let's stop arguing. Então, vamos parar de discutir. Estou me incluindo também, eu tenho que parar também. Então, let's stop arguing. Então, arguing é discutir. Let's go, vamos, né? Vamos lá. E aí, a gente também tem a opção de ter uma frase no imperativo utilizando a tag question. Só que não é que nem aquela tag question que a gente aprendeu nas aulas passadas. Essa tag question que a gente usa no imperativo vai ser sempre acompanhado de um ok, could you, will you, e normalmente não diferencia. Você pode escolher qualquer um desses para complementar a frase e ela se transformar numa tag question. Por exemplo, aqui eu tenho come visit me more often. Will you? Desculpa, não é visit me, é só visit mesmo. Come visit me. Come visit more often. Então a pessoa está dizendo assim, venha visitar com mais frequência, mais vezes. Aí ela incluiu uma tag question, ela usou will you, mas poderia ser could you, ok, can you. Então você escolhe a tag question que você quer usar numa frase imperativa, se for o caso, tá bom? Se você tiver interesse de usar. Muito bem, vamos seguir para a próxima matéria. Slide number 3, adjectives. Então aqui, esses adjetivos, eles têm 2 versões. Ele tem uma versão que termina com ed e outra versão que termina com ing. Então, as que terminam com ed, elas indicam mais um sentimento, uma sensação. O que indica com o que é com ing, ele indica mais algo que causa aquela sensação. Então, ing é um adjetivo que indica o que causou a sensação. E a com ed é a sensação. Então, vocês vão ver aí, a gente tem as colunas com o adjetivo e a tradução do lado. Então, vocês vão poder entender, tá? Eu só vou ler em inglês para vocês lembrarem a pronúncia, mas eu não vou traduzir, não vamos passar muito aqui tempo nesses adjetivos, tá bom? Então, nós temos annoyed, bored, confused, disappointed, excited, frightened, interested, surprised, tired, worried. E depois com ing, annoying, boring, confusing, disappointing, exciting, frightening, interesting, surprising, tiring, worrying. Muito bem, então basicamente as que terminam com ed você vai falar sobre uma pessoa. I am annoyed, eu estou irritada. O que me deixou irritada? Ah, a festa. Então, the party is annoying. A festa é irritante, ok? Então, pode até ser uma pessoa, pode ser uma pessoa que é irritante também, não tem problema de ser uma pessoa, mas esse que termina com ing é o que causou o sentimento que eu tô sentindo desses aí que terminam com ed. Let's go to slide number 4, class 40. Então, nós temos os advérbios de modo. E aí a gente tem os adjetivos, né, as 2 versões, né? O adjetivo e o advérbio de modo relacionado a ele. Então, bad é ruim, badly de maneira ruim, careful é cuidadoso, carefully cuidadosamente, de maneira cuidadosa, easy é fácil, easily facilmente, free é livre, freely livremente, gentle, gentil, gently, gentilmente. Quick é rápido, quickly, rapidamente. Quiet é quieto,
quietly, silenciosamente. Então, isso aí não é quietamente, não, é silenciosamente, quietly. Sad é triste, sadly, de maneira triste, ou tristemente. Slow, devagar, slowly, de maneira lenta, lentamente. Spontaneous, espontâneo, spontaneously, espontaneamente. Sudden é de repente, suddenly, de repentemente. Pode deixar como de repente também. Então, na verdade, o sudden, bom, suddenly vai ser de repente, o sudden fica melhor você traduzir como repentino, né? Fica bem melhor. Então, repentino e de repente. Wise é sábio, né? E wisely, sabiamente, de maneira sábia, de maneira inteligente. No outro lado, nós temos os advérbios de lugar, então eles já estão com a tradução, eu não vou passar por eles, tá bom? Para a gente não se estender muito, eu só vou ler também mais uma vez a pronúncia para vocês relembrarem. Então, nós temos o abroad, ahead, away, downstairs, upstairs, there, backwards, nearby, next door, indoors, overseas, here, around, everywhere. Ok? Então, vocês conferem aí a tradução que tá marcando em azul. Going to slide number 5, classes 42 and 43. Muito bem. A aula 42 nós temos aqui falando daquela aula de Thanksgiving, né? O que é o Thanksgiving, né? Como que eles celebram, para que serve, enfim. Então aqui tem algumas perguntas relacionadas ao Thanksgiving. Por exemplo, what are you thankful for? Que é uma coisa que eles fazem no Thanksgiving, dizer pelo que eles são agradecidos, né? Então eu vou perguntar para você, what are you thankful for? A número 2, do you usually pray? Então você tem costume de orar ou de rezar, então que é uma coisa também que se costuma fazer no Thanksgiving. Do you believe in God? Você acredita em Deus? Gente, não é nada religioso, tá? Vocês dão a sua opinião, vocês falam, é só uma conversa, eu não tô querendo entrar em assunto religioso aqui na nossa aula, tá bom? Bom, vamos continuar aqui no 4. Are you a religious person? Você é uma pessoa religiosa? Do you believe you have to think positive to achieve things? Então, você acha que você tem que pensar positivamente para conquistar as coisas? Então, muita gente acredita que, né, a mente, ela ajuda você chegar aos seus objetivos, né, que a mente é muito importante, o pensamento positivo, então você acredita nisso? A gente vai falar sobre isso, né, sobre o que você acredita e tudo mais. By the way versus anyway. Então, esse aqui é bem tranquilo, né, gente? São duas expressões em inglês. A by the way a gente usa quando a gente tá falando de um assunto e a gente vai acrescentar uma informação relacionada a esse assunto. O by the way a gente vai traduzir como a propósito, falando nisso, enfim, para quando a gente for falar de algo relacionado àquela conversa que a gente está tendo. Então, o exemplo que tá aqui, ó, a gente tem um mini diálogo do A com B falando: Did you see my new haircut? Aí a B fala: Yes, by the way, it looks beautiful. Então, a pessoa perguntou do corte de cabelo dela e a outra responde falando: a propósito, ficou lindo. Então, nesse caso, usa o by the way. O anyway já é o contrário. O anyway é como se a gente estivesse fazendo uma conversa, né, tendo uma conversa e eu mudasse de assunto assim do nada. Anyway, né? É quando eu quero mudar de assunto, eu quero trocar o assunto, falar de outra coisa. Aí a gente usa o anyway, que a gente pode traduzir como de qualquer modo, de qualquer maneira, vamos fazer não sei o quê. Então, aí a gente usa anyway. A gente tem um mini diálogo aqui também. A pessoa fala assim: Are you okay? Aí a B fala: I'm fine, but anyway, let's not talk about me. Então, eu tô bem, mas não vamos falar, né? Mudando de assunto, não vamos falar de mim. Então, a pessoa usa anyway nessa situação. Aqui embaixo a gente tem algumas datas e feriados, né, importantes, os nomes deles em inglês, como já tem a tradução aí em português, então tá bem tranquilo, né? A gente tem o Carnival,
Valentine's Day, Easter, Halloween, Independence Day, Thanksgiving, Christmas e New Year's. Very good. Let's go to slide number 6. Classes 44 and 45. Muito bem, a gente aprendeu, teve um vocabulário aí sobre dinheiro, né? Tudo que envolve salário, pagamento, moeda, nota, enfim. Então tem todas essas palavras aí, já com as palavras, né, com a tradução em inglês, isso a gente vai tratar melhor na aula. Do lado a gente tem frases no passado. Então olha só, esses verbos que vocês estão vendo em vermelho, eles são irregulares. Então vocês têm que lembrar como eles ficam no passado, que eles mudam, né? As outras frases que não tem o verbo marcado com vermelho são verbos regulares que a gente só precisa acrescentar o ed para deixá-los no passado. Então, eu vou pedir para vocês passarem essas frases, não é para traduzir, é para passar para o passado, tá bom? Então, para a gente ir acostumando a ir falando, né, e respondendo coisas no passado. Então, aí tem essas palavrinhas para a gente treinar, a gente vai treinar durante a aula. E por último, nós temos slide number 7. Então, vocês lembram, né? A nossa aula 46 foi só pergunta, né? Uma lista enorme. E aqui a gente completou só com algumas outras perguntas aleatórias e diversas para vocês responderem na aula também. Então, eu vou fazer que nem eu fiz na aula 46. Aqui na videoaula eu vou traduzir todas as perguntas, vocês, né? Para vocês poderem aprender direitinho e responder da melhor maneira durante a aula ao vivo. Vamos começar aqui. Question number 1. Who do you live with? Significa com quem você mora. Who do you live with? Question number 2. What's your occupation? Occupation seria a profissão, né? Sua profissão. A gente pode traduzir como profissão, ocupação. Number 3. How often do you go to the doctor? Com qual frequência você vai ao médico? Number 4. What are you afraid of? Do que você tem medo? Number 5. How's your English? Então, se alguém te perguntasse, how's your English? Como que você responderia? Como é o seu inglês? Como está o seu inglês? Né? Vocês vão falar bom, mais ou menos, estou aprendendo, está evoluindo, estou estudando, falo um pouquinho. Como que vocês iriam responder? Question number 6. Do you have nephews and nieces? Do you have nephews and nieces? Você tem sobrinhos e sobrinhas? Aliás, sobrinhos e sobrinhas. Number 7. What makes you mad? Então, a pergunta é, o que te faz ficar bravo? O que te deixa nervoso? O que te tira do sério? What makes you mad? Vai pensando nas respostas. Se você quiser já anotar para te ajudar a responder, é uma boa também. Number 8. What makes you grumpy? O que te deixa mal-humorado? Grumpy seria mal-humorado. Então, o que te deixa mal-humorado? Eu fico mal-humorada quando eu tô cansada, na verdade. Quando eu tô cansada, eu fico bem mal-humorada. Não tenho paciência para ser legal. Number 9. What's the most important thing in the world for you? O que é a coisa mais importante no mundo para você? Number 10. Do you eat healthy? Você come comida saudável? Você come de maneira saudável? Do you eat healthy? Né? E number 11. How long do you wanna live? Então essa aqui é uma pergunta engraçada, né? Quanto tempo você quer viver? Imagina, assim, eu imagino que todo mundo quer viver por muito tempo, né? Mas às vezes você fala, não, as pessoas podem viver, sei lá, 120 anos. Eu não quero viver até 120 anos, é muito tempo, eu vou estar cansada já. Então, na sua opinião, para você ter uma vida bacana, assim, você sentir que você fez tudo que você queria, quanto tempo você acha que você tem que viver? Pensando que, né, a tecnologia tá avançando, a gente tá podendo ter cada vez mais uma vida mais longa, porque antigamente, se você vivesse até 70 anos,
você tinha tido uma vida longa. Hoje em dia, 70 anos, as pessoas ainda estão trabalhando, estão ativas, então o mundo está bem diferente, né? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é o que se trata a última pergunta. E essa é a nossa última aula, gente. A próxima aula vocês já vão estar no nível intermediário, tá? E espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido muito nessa primeira fase, né, do inglês. Qualquer dúvida, só me avisa. A gente se vê na aula ao vivo e tchau, tchau!